o dengue é o problema que a gente enfrenta no Brasil, na verdade, desde o período colonial, quando nem se sabia que isso era dengue, mas desde que dengue voltou para o Brasil na década de 80, nós tivemos o primeiro grande surto moderno em 81, e depois foi no Rio de Janeiro, em 86, 87, a dengue nunca mais deixou a gente. Cada 4 ou 5 anos, nós temos um período de grande epidemia de dengue no Brasil. A única exceção foi o período da pandemia, né, em que pulou. Né? A gente tinha tido uma epidemia muito forte em 2016, aí em 2020, 2021, estava aquela coisa toda da pandemia e tal, e agora, em 2024, ela voltou com toda a força, uma das maiores epidemias da história no Brasil. Pois é, eu cobri dengue sempre, esses anos todos, entrevistando sobre dengue, e tinha uma discussão ridícula se o mosquito era municipal, estadual ou federal, e isso tomava conta, né? Lembra dessa discussão boba? E ninguém tomava providência, porque não sabia de quem era o mosquito. Eu não sei se agora já sabem, mas também não tomam providência, porque o mosquito está aí. Eu sei que também não quero eximir a população, que a população também tem culpa, né? Na medida em que não cuida das suas plantas, não cuida das águas paradas do pneu velho que está no quintal. Tem tudo isso também, né? É uma doença que todo mundo precisa se envolver, né? Dengue existe porque nós temos a condição climática apropriada e uma falta que eu chamo de uma cultura de limpeza na população e nas autoridades. Essa discussão se o mosquito é municipal, estadual, federal, que foi uma sacada ótima naquela época crítica, ela foi feita até pelo próprio Sérgio Aroca, na época que ele estava como secretário de saúde do Rio, no governo César Maia, né? E que um empurrava para o outro, ninguém resolvia nada e o mosquito ia lá, o mosquito não está nem aí para a história. O fato é que as três esferas do SUS, municipal, estadual e federal, falham todo ano, miseravelmente, nas tentativas de profilaxia e prevenção para a dengue. Né? Um preparo para a dengue tem que ser feito muito tempo antes de começar o verão. Quando chega no verão e toma essas medidas de fumacê, de mutirão, de político indo falar, até agora que a novidade, né, desse ano, que era a possibilidade de ter uma vacina para dengue, isso tudo é negligenciado. Na verdade, Leda, para a gente começar a se preparar para a dengue 2025, tem que ser agora que está terminando, começa a terminar a epidemia de dengue do verão. Ela vai começar a baixar vertiginosamente nas próximas semanas. E o que seria essa preparação, efetivamente? Olha, Se a gente vivesse no estado ideal, se a gente tivesse autoridades que se preocupassem com a gente, e aí não estou falando de cor partidária, não, estou falando geral, municipal, estadual e federal. Se as pessoas que têm cargos de comando se preocupassem com a doença, o que poderia ser feito para a gente não ter uma epidemia de novo o ano que vem? Bom, primeiro vamos falar em nível de autoridade pública, né? O que eles podem fazer que nós, cidadãos comuns, não podemos. Eles deveriam manter os leitos dos rios limpos, sem mata muito alta, sem lixo acumulado. Deveria ter um sistema de coleta e retirada constante de lixo dos terrenos baldios, dos terrenos públicos. Deveria ter uma vigilância epidemiológica preparada e com efetivo para poder fazer vigilância nos bairros e detectar os terrenos, as casas abandonadas, né, para já fazer uma ação ali de profilaxia. Se for algo que está abandonado, que não tem dono, conseguir um apoio judicial para entrar lá e fazer a limpeza e limpar. Fazer educação permanente com a população, lembrar o tempo todo a população de limpar as calhas, de não deixar cumbuca acumulando água, pneu, piscina, barro, caixa d'água é um grande problema no Brasil, caixa d'água, né? E não adianta só esvaziar o líquido, esvaziar, porque o ovo, quando o mosquito põe a mosquita, né? Vamos homenagear a experiência, né? Quando o mosquito ele bota o ovo na água, né? Fala mosquita porque é a fêmea do dengue que causa a infecção, né? Ela bota o ovo na água, até por inércia, esse ovo acaba grudando na parede. Então, se você limpa a água e bota a água de novo, você trocou 6 por meia dúzia, tem que limpar o recipiente todo, né? As famosas bromélias, plantas que acumulam água, poderiam ser irrigadas com água, com um pouquinho de água sanitária. São medidas para você diminuir a chance de ter uma grande infestação de mosquito, que é o que determina se vamos ter epidemia ou não. É a quantidade de mosquito que prolifera naquele verão. Isso em termos de saúde pública, né?
Em termos individuais, nós deveríamos ter o cuidado de deixar nossas casas e terrenos limpos, né? No sentido de não ter nenhuma possibilidade de ter água acumulada, porque o Aedes aegypti ele transmite dengue, mas é potencial transmissor de outros vírus. Nós tivemos em São Paulo, apesar de oficialmente não ter sido declarada uma epidemia urbana, nós tivemos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, em 2017 e 2018, uma epidemia de febre amarela, que é muito pior que o dengue, né? Então, não é só para o dengue que a gente tem que se proteger. Então, se a gente mantivesse uma cidade minimamente limpa, sem tanto entulho acumulado, né, e um tratamento decente das águas e de saneamento básico, nós conseguiríamos provavelmente evitar que a dengue viesse em surtos tão fortes como ela veio esse ano. Mas isso é um trabalho, Leda, que é dia a dia. O prefeito tem que publicar lá as regrinhas para deixar a língua agora, em maio, junho, julho, agosto, não em janeiro, quando já ocorreu o desastre, né? Uhum. Na verdade, as autoridades brasileiras se preocupam muito pouco com o lixo, né? E o brasileiro em geral, os brasileiros também, nós. Tipo assim, eu reciclo lixo, mas eu tenho um monte de amiga que não liga a mínima para isso, para reciclar, não liga a mínima para separar o lixo, não liga. O povo, em geral, joga o lixo nas encostas, daí a gente vê os barracos desabando, a gente vê toda essa tragédia da chuva, tem muito a ver com lixo, né? Que Há se pouco acumula apoio do nas Estado. encostas. A semana passada eu vi alguém jogou colchão, um colchão no lixo. E onde o colchão caiu, que, aliás, derrubou um pedaço da linha aérea de iluminação, enfim, foi uma tragédia lá localizada, tinha uma infinidade de lixo acumulado. Quer dizer, a pessoa se sentiu no direito de jogar um colchão. Leda, isso é uma vergonha, porque o Estado brasileiro ele não tem o tratamento do lixo como uma prioridade. A gente passa vergonha das diversas formas possíveis. Eu me lembro que quando eu era estudante na UFRJ, lá sempre vinham estudantes estrangeiros por intercâmbio, e tinha uma estudante de medicina que veio de Cabo Verde, que falava para mim que achava muito estranho no Brasil que tinha esgoto a céu aberto. Eu falei, onde que você viu córrego de esgoto a céu aberto? Ali na rodoviária, na Francisco Bicalho. Aquele rio canalizado ali, que ela chamava de esgoto, e era um esgoto. Eu falei, não, aquilo na verdade era para ser um rio, né? Mas de tanta sujeira que jogam lá, acaba virando essa impressão que você teve. E isso não mudou. Isso não mudou até hoje. Isso vem do Império, inclusive, essa questão do tratamento do lixo na colônia Brasil. E a gente não resolveu isso até hoje. Nós não resolvemos a questão dos lixões. A gente não, e para o povo, ok, assim, se eu estou numa condição vulnerável, tal, se eu pego o lixo e jogo no córrego que passa em frente ao barraco onde eu moro, isso representa duas coisas: ignorância daquela pessoa que não sabe o risco que ela está trazendo para ela mesma, né? E por outro lado, a ausência de um aparato mínimo que você possa dar para aquela pessoa para ela ter a opção de não se livrar do lixo. E mesmo quem mora, vamos dizer assim, nas áreas mais urbanizadas das capitais brasileiras tem dificuldade às vezes de fazer a seleção. E é o que você falou: gente que vive das elites ou que tem um pouco mais não tem muita preocupação em reciclar lixo, né? E você acaba tendo essa questão de que o lixo é a fonte dos principais problemas de saúde pública nas capitais e nos grandes centros, onde está tendo epidemia de dengue, tem tudo a ver com a questão do lixo também. É uma questão que não dá voto, né, pelo visto, porque ninguém se interessa, né, por isso. Os políticos também não mencionam isso nas campanhas. As escolas públicas tinham que ter isso como uma matéria. Prioridade, Claro, matéria é prioridade. Entendeu? Tinha que ter isso, ensinar para a criança: olha, você não pode jogar lixo, porque a criança cobra do pai, e cobra da mãe, e cobra da avó, também não jogar o lixo. Eu falei. Né? A criança é bem dedo duro nesse sentido, né? Sim, eu falei isso para o secretário. Aqui em São Paulo, eu falei isso para o secretário municipal de saúde, quando a gente fez um evento no CREMESP, no Conselho Regional de Medicina, sobre dengue. Muito bom, inclusive, para quem quiser ver, está lá gravado. Eu falei para ele que essa educação tinha que juntar com a Secretaria Municipal de Educação e fazer uma grande campanha para o filho chegar em casa e falar: pai, por que você está deixando o pneu lá fora? Eu aprendi na escola que isso pode matar a gente. Então, falta isso. Falta isso mesmo. E o resultado tem é que isso, porque aproveita, né? A gente tem no currículo uma coisa chamada temas transversais. Então, podia perfeitamente enquadrar o lixo nos temas transversais.
o meio ambiente, o lixo, a água, o desperdício de água, tudo isso, não é? Em São Paulo, então, que é assustador como se lava a calçada, com uma desenvoltura, né? Com a mangueira, assim, como se a água fosse terra de ninguém. São Paulo não aprendeu com aquela seca de 2014, né? Da represa. Não aprendeu. Eu falo Voltou tudo como São era Paulo antes. porque surpreende a gente que vem para São Paulo, que vem do Rio, porque no Rio não é um hábito tão Não. forte, né? Lavar as calçadas. Então a gente se leva um susto aqui em São Paulo com isso. E a gente levou um susto com o tipo de dengue, quer dizer, a dengue piorou, porque eu não ouvia falar tanto em consequências da dengue como tenho ouvido esse ano. Então, essa é uma questão relevante, porque o que acontece? Alguns fatores em questão. Foi a primeira grande epidemia dos últimos 10 anos. Então, é normal que, com o aumento brutal do número de casos, você aumente também o número de casos que chegam a um nível de gravidade severa. Né? Outra coisa a se perguntar é que, provavelmente, a população que foi exposta à dengue esse ano e evoluiu com dengue grave é uma população que já deve ter tido alguma exposição a algum outro tipo de dengue no passado, na maior parte dos casos. Esse é o processo clínico básico que explica a maior parte das chamadas dengue graves. Você já tem uma exposição prévia a um vírus, aí vem um outro vírus algum tempo depois, e aquilo acaba reagindo como uma resposta inflamatória um pouco mais severa em relação à cepa original. O fato de ter sido dengue tipo 2 talvez também tenha ajudado nisso. Parece que essa cepa é um pouco mais severa, né? E tem uma questão também que a gente tem que estudar, né? Que como é que ficou a saúde da população no pós-pandemia, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!